assim a palavra do Senhor Deus em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Deus. Em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus Cristo deixou bem claro o seguinte: Eu sou o caminho. Ele disse que Ele é o caminho. Detalhe, Ele não diz que Ele é um dos caminhos para se chegar até Deus. Ele diz que Ele é o caminho. Ele é o único caminho que se tem para chegar até Deus. Então, o caminho para se achegar até Deus, para uma pessoa ter acesso a Deus, para uma pessoa ter aliança com Deus, não é nenhuma igreja. Não é nenhuma instituição. Portanto, meu amigo e minha amiga, não é você indo até uma igreja, até uma instituição, ou fazendo parte de um grupo de pessoas, que vai fazer com que você seja uma pessoa de Deus. Porque a palavra do Senhor Deus é clara. Jesus disse: Eu sou o caminho que leva até o Pai. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, disse o Senhor Jesus. Então, você que tem acompanhado os ensinamentos, as explanações dos textos, entenda, não é através de mim, não é através do A, do B ou do C, não é através de nenhum pregador, não é através de nenhuma igreja que uma pessoa vai ter aliança com Deus. Você não depende, eu não dependo de nenhuma igreja física, de nenhuma igreja terrena, de nenhum ser humano. Nós não dependemos. Você sabe por quê? Jesus pagou um preço alto naquele madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se o caminho para se achegar até Deus estivesse em mãos humanas, com certeza ninguém chegaria, porque o ser humano é falho, porque o ser humano é pecador. Mas muitos pregadores não abrem o jogo, não falam a verdade. Eles querem abarrotarem as igrejas e lotarem as igrejas. E faz uma lavagem cerebral na pessoa, do tipo, enquanto ela está ali, ela está debaixo da proteção de Deus. Se ela sair, perde a proteção de Deus. Mas o objetivo número 1 é arrancar o dinheiro. Então, quanto mais gente, mais a probabilidade de arrancar dinheiro. Então entenda, você não depende de mim. Você não depende de nenhum pregador. Você não depende de nenhuma igreja. E graças a Deus por isso. Você só depende de Jesus Cristo. Então é possível você morar isolado, no meio de um mato, onde você não tem acesso a nenhuma igreja, onde você não tem acesso a nenhum pregador, e ter aliança com Deus, e ser cheio do Espírito Santo de Deus.
É possível. Por que é possível? Porque Jesus garante isso. Ele é o caminho. Só dependemos dele e de mais ninguém. E graças a Deus por isso. A palavra do Senhor Deus mostra claramente o que é que Deus espera das pessoas que tentam se aproximar dele, que se aproximam dele. Então, o primeiro ponto, nós já sabemos. Nós não dependemos de ninguém, de nenhuma instituição e de nenhum ser humano. E nós não precisamos de ninguém para ter aliança com Deus. Não precisamos. Então, primeiro ponto nós temos. Então, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é: como eu devo me apresentar diante desse Deus? Eu sei que é através de Jesus Cristo, mas como? Será que eu tenho que colocar um terno e uma gravata? O homem? Será que a mulher tem que colocar um vestido e deixar os cabelos compridos? Será que, como que se apresenta, como que se vive? Preste atenção. Um outro ponto também que é muito errado. Usos e costumes. Onde eles impõem, não, o homem tem que se vestir de terno e usar gravata. Não, a mulher tem que usar vestidos e ter o cabelo comprido. Não, a mulher não pode pintar o cabelo, a mulher não pode passar o batom, o homem não pode passar o gel, o homem não pode ter barba, e isso e aquilo, e começa a inventar um monte de usos e costumes. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, e isso e aquilo. Mas a palavra de Deus diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Não tem nada a ver com o que a pessoa come, com o que a pessoa bebe, com o que ela deixa de comer, com o que ela deixa de beber, com o que ela veste, com o que ela deixa de vestir. Aí você diz, então quer dizer que pode se vestir de qualquer jeito? Entenda uma coisa. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é o outro homem fazendo uma lei, dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Se a pessoa que está se achegando diante de Deus estiver usando uma vestimenta que não agrada a Deus, o próprio Deus vai tratar com ela diretamente. Ele vai tratar com ela, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Ele vai tratar com ela e vai dizer, olha, no seu caso, não é bom que você usa essa camiseta aqui. A pessoa vai sentir aquilo. Não é que Deus vai falar no ouvido dela, mas ela vai começar a sentir. Então ela vai usar uma outra camiseta, ela vai usar uma outra camisa. Então Deus vai tratar com a pessoa particular. Com cada um, Deus vai tratar particularmente. E quem vai convencer a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Então entenda que Jesus, apesar de ser Deus, ele é simples. Ele não criou nada mirabolante, impossível de seguir. São seres humanos que criam normas, regras, que não têm base bíblica. Na primeira aliança, Deus deixou a lei para Moisés, para passar para o seu povo, para provar o seguinte, olha, é impossível que o homem se salve, porque as 613 leis estão aqui. Veja se alguém consegue obedecer. Ninguém consegue. Então, por isso, tinha o quê? O sacrifício pelos pecados. Deus já sabia que ninguém ia conseguir obedecer aquelas leis e ninguém conseguiu. O único que conseguiu obedecer às 613 leis foi o próprio Deus, que era Jesus Cristo. Os demais, ninguém conseguiu obedecer, eles quebravam. Não tinha como não quebrar, o ser humano é pecador. E você vê que os sacerdotes da época, os fariseus, os doutores da lei, eles inventaram muitas leis fora as 613. Começaram a inventar um monte de lei, não pode isso, não pode aquilo. Você pode pegar 5 quilos, mas 10 quilos você não pode pegar, porque se você levantar 5 quilos, você não sente cansaço, mas se você levantar 10 quilos, você sente cansaço, aí no sábado é pecado.
Se você caminhar 100 metros não tem problema, mas se você caminhar 200 metros tem problema. Começaram a inventar um monte de lei. Você vai no mercado, quando você chega no mercado, você tem que lavar suas mãos, você tem que lavar o jarro, você tem que lavar o copo, você tem que lavar o leito e isso e aquilo. Inventaram muitas leis que não eram de Deus e nem eles entravam no reino de Deus, nem deixavam as pessoas que queriam entrar, segundo Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas denominações, por falta de conhecimento da palavra, começam a inventar um monte de lei, começam a inventar um monte de doutrina que não tem base bíblica. E muitas pessoas não conseguem seguir. Não conseguem. Você imagina, no país em que vivemos, um país tropical como o Brasil, o calor que se faz, e a igreja impõe que a pessoa tem que andar de calça comprida 24 horas por dia, calça jeans. Ela impõe isso. Ela impõe que a mulher não pode raspar as pernas. Ela impõe que a mulher não pode cortar o cabelo. Ela impõe que a mulher não pode passar um batom. Ela impõe que a mulher não pode fazer a unha. Ela impõe um monte de regra para mulheres e homens que quando você vai estudar os textos sagrados, você vê que não tem base bíblica para isso. Não que a pessoa tem que ser uma pessoa mundana, mas entenda. O Espírito de Deus é quem convence a pessoa do pecado. Jesus é simples. Você vê que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não chegou até Zaqueu e disse: olha, Zaqueu, você é um cobrador de impostos, você tem roubado, você tem explorado o povo, olha, Zaqueu, você tem que devolver. Jesus não falou nada. Mas o Espírito tocou em Zaqueu. Zaqueu disse: olha, eu vou devolver. Tudo que eu roubei, eu vou devolver. Sem Jesus falar nada. Então Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Entenderam? Jesus não chegou impondo leis ali, não. Jesus não chegou impondo regra ali, não. E ele podia fazer isso, porque ele era Deus. Chegou quieto. Mas quando o verdadeiro Deus chega na vida de uma pessoa, meu amigo e minha amiga, a pessoa sente o que tem que ser mudado. Ela sente, ela não precisa de ninguém falar com ela, porque é o próprio Deus quem fala. E se Deus não convence, ninguém mais convence. Se o Espírito Santo não convence, ninguém mais convence. Então fica naquela, mas como que nós devemos nos apresentarmos diante desse Deus? Salmo 51, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Deus espera? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, uma sinceridade diante dele. Você vê que na época que Jesus veio para ministrar o evangelho no país de Israel, quem eram as pessoas que chamavam a atenção de Jesus? Quem eram as pessoas que receberam o perdão? Quem eram? A maioria. Ladrões, prostitutas, assassinos, assaltantes, pessoas excluídas da sociedade, pessoas mal vistas aos olhos humanos. Essas pessoas alcançaram a Deus. E por que motivo? Se você analisar, elas eram sinceras. Eram sinceras. Abriam o jogo. Falavam a verdade. E Jesus as acolhia. E acolhe até hoje. Então, de acordo com os textos sagrados, quando nós vamos nos apresentarmos diante de Deus,
nós temos que fazer o quê? Espírito quebrantado, coração quebrantado. Não é abaixar a cabeça e fazer de coitadinho, coitadinha, não, e fingir, porque Deus conhece o profundo. É ser sincero, falar a verdade. Nós podemos enganar o nosso próximo. Nós podemos participar de uma sessão com um psiquiatra e enganar. Nós podemos participar de uma sessão com um psicólogo e enganar. Porque eles são seres humanos. Por mais que eles estudaram o comportamento humano, eles não conseguem ler o nosso pensamento. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Então, não adianta esconder algo de Deus. Davi disse, olha, se eu descer até o inferno, lá o Senhor está. Se eu subir até os céus, lá o Senhor está. Se eu me esconder dentro de uma caverna, lá o Senhor está. Ou seja, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Nós estamos falando de um ser que sabe tudo, conhece tudo. Enquanto nós dormimos, ele está acordado, vigiando, ele não dorme. Ele sabe tudo. Então não adianta se apresentar diante dele e não abrir o jogo, porque ele sabe. Não adianta. É perca de tempo. É a maior tolice. É mais ou menos assim, eu vou entrar dentro de um quarto, eu vou fechar a porta e vou fazer coisa errada porque aqui Deus não está vendo. É a maior tolice. É como se tivesse uma câmera dentro do seu quarto e ele te vendo. Não tem para onde correr. É por isso que não tem como. A pessoa se engana achar que ela não está abrindo o jogo com Deus. Ela está se enganando. Então é melhor abrir o jogo. Falar a verdade. Davi, o homem conhecido como que tinha o coração segundo o coração de Deus, um homem muito querido por Deus, certa vez ele cometeu um erro. Ele cometeu um adultério e ele mandou matar Urias, o Heteu. E ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Você acha que Deus não viu o que ele fez? Ninguém viu. Mas Deus viu. Davi chegou a confessar o seguinte: enquanto eu me calei, sem envelhecer nos meus ossos, enquanto ele ficou calado e não confessou para Deus, não abriu o jogo, ele só sofreu. Só sofreu. Olha da onde vinha o sofrimento de Davi. De um adultério que ele tinha cometido e não confessava. Mas a hora que ele confessou, ele abriu o jogo para Deus. Ah, mas Deus já sabia? Obviamente que já sabia. Mas então por que o homem tem que confessar? É ser sincero com ele. Não adianta querer esconder. Não adianta. Você pode esconder de todos os seres humanos, mas de Deus você não esconde. De Deus você não esconde nada. Exatamente nada. Então, quando for se apresentar diante dele, seja sincero. Seja sincera. Não apresente-se diante dele com hipocrisia, escondendo as coisas que você vai estar enganando você mesmo. Você vai enganar você mesmo. Você vê que Jesus certa vez contou uma parábola que 2 homens entraram no templo para orar. Um dizia o seguinte: ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me fez como este outro aí, ó, que é um pecador, comete erros, comete falhas. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu jejuo, eu oro. E o outro dizia: ó Deus, me perdoe, porque eu sou um pecador. Aquele que reconheceu que era um pecador, que estava no erro, que estava na falha,
de acordo com Jesus, saiu justificado diante de Deus. Deus o aceitou, porque ele confessou que ele era um pecador. E o outro que se exaltou, Deus não se agradou dele. Se você analisar, esta é uma parábola. Este fato não aconteceu veridicamente, mas é uma parábola para que nós entendamos como que acontece no mundo espiritual. Agora nós vamos tocar num fato que realmente aconteceu. Jesus estava crucificado em meio a dois malfeitores, um à sua esquerda e um à sua direita. Um deles zombava e o outro dizia: olha, nós merecemos este castigo. Preste atenção. O que ele disse: olha, nós, que era ele e o outro malfeitor, merecemos este castigo. Nós merecemos passar por esta crucificação mediante os nossos atos, as nossas práticas, mediante a nossa conduta. Ou seja, ele assumia que ele era um malfeitor, ele assumia que ele era um bandido, ele assumia que ele fazia coisa errada, estava assumindo tudo. Aí ele disse: mas esse aí, ó, que é Jesus, esse não merece, esse aí não fez nada de errado para merecer uma morte de cruz. Porque a morte de cruz era destinada somente a pessoas que cometiam muitas infrações gravíssimas naquela época. E Jesus não cometeu infração gravíssima para ser crucificado. Entenda. Mas aquele malfeitor reconhecia que era um malfeitor. Expôs o jogo: eu sou um malfeitor, eu mereço ser crucificado, porque eu cometi muita coisa errada. E em seguida ele diz: Jesus, lembre-te de mim quando estiver em teu reino. Ele confessou que ele era um bandido, que ele só fazia coisa errada, que ele merecia a crucificação. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. O que Jesus disse? Ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Mas se ele tivesse dito: olha, é injusto, eu sou um homem tão bom, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Será que Jesus teria dito a mesma coisa? Pô, peraí, você nem se arrependeu do que você fez. Você não está arrependido de coisa nenhuma, você nem reconhece os seus erros, suas falhas, agora você vem pedir para que eu lembre de você. Entenderam como que funciona o mundo espiritual? Não é de acordo com o que você fez, é de acordo com o que você reconhece. Então o ser humano tem que reconhecer diante de Deus que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele comete erros, que ele comete falhas, que ele comete pecados. Reconhecer e ser sincero com Deus e abrir o jogo para com Deus. Então, quando a pessoa faz isso, Deus se agrada dela. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Olha aí, Deus prova o coração e ele se agrada do quê? Do nosso dinheiro? Ele se agrada quando nós damos dinheiro? Ele se agrada quando nós fazemos o quê? Somos sinceros. Sinceridade. O que o malfeitor que foi crucificado com Jesus fez? Foi sincero. O que ele disse? Olha, para o outro: nós merecemos. Somos malfeitores, somos bandidos, fizemos coisas erradas, fizemos muita coisa errada, nós merecemos. Estamos colhendo o que plantamos. Reconheceu os erros e as falhas. Reconheceu, aceitou a condenação e em seguida pede uma chance para Jesus e Jesus abre os braços para ele. Porque a palavra de Deus diz que ele não lança fora aquele que o busca. Então, o orgulho tem que ser deixado de lado. Aquele orgulho de achar que não erra, que não comete erros, que não comete falhas. Porque aqui nessa terra, o ser humano comete erros, comete falhas, seja quem for. O único que pisou sobre a face do planeta Terra, que não cometeu erros, que não cometeu falhas, foi o próprio Jesus Cristo. Todos os demais homens cometeram erros, cometeram falhas.
O que levou o título de mais santo foi João Batista. Em tese, acredite-se que foi o que menos cometeu erros e falhas comparado aos demais. Porque Jesus Cristo diz que de todos os que nascidos de mulher, João Batista era o mais santo, mas mesmo ele cometeu erros, pecados e falhas, porque ele só foi salvo através de Jesus. Os que morreram, os crentes que morreram antes da vinda de Jesus, também foram salvos por Jesus, através de Jesus. E os que morrem depois da vinda de Jesus são salvos também por Jesus. É um outro contexto, é um outro estudo que leva um tempo a mais para explanar, mas para não sair muito fora desse tema, entenda. Todos os seres humanos que já viveram e vivem nesse planeta chamado Terra, todos cometem erros, cometem pecados, cometem falhas. Uns cometem mais, outros cometem menos. Mas, se Deus for julgar de acordo com a justiça dele, ninguém se salva. De acordo com as leis de Deus, ninguém se salva. É por esse motivo que a salvação é pela graça. É um presente que Deus dá sem a pessoa merecer. Sem a pessoa merecer. É por isso que a pessoa, quando se apresenta diante de Deus, ela tem que ser sincera. Porque ela não depende de igreja, ela não depende de instituição, ela não depende de nenhum pregador, ela não depende de ninguém. Ela só depende de Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo que a pessoa tem aliança com Deus. E quando ela vai ter essa aliança com Deus, ela vai falar com Deus, ela vai ter essa amizade com o Criador, ela não pode esconder nada. Ela tem que abrir o jogo. Ela tem que ser sincera. Ela tem que falar a verdade para com Deus. Por quê? Porque ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe de tudo. Até o que nós ainda não fazemos, não fizemos, ele já sabe que nós vamos fazer. Ele já sabe. Nós sabemos o que aconteceu na nossa vida no passado. O que vai acontecer amanhã nós não sabemos. Mas Deus já sabe o que aconteceu no passado, já sabe o que vai acontecer no futuro e já sabe o desfecho da história. Não tem como esconder dele. Não tem como se esconder. E não tem como esconder. É por isso que o único caminho que existe é Jesus Cristo. Não é através do santo A, do santo B, do santo C que nós temos acesso a Deus. Não é através da igreja A, igreja B, igreja C. Não é através do pregador A, pregador B ou pregador C. Não é através de ninguém aqui nessa terra. Nós não dependemos de ninguém aqui nessa terra. Nós não dependemos. Muitas pessoas, não é errado. Não é errado você pedir oração. Você pode pedir e deve também pedir. Mas se você entender e parar para raciocinar, você diz assim, poxa, ore por mim. Você pede para uma pessoa orar por você. Ok, não é errado. Mas se você entender mesmo o evangelho, você vai entender o seguinte, poxa, peraí. Por que eu vou pedir para aquela pessoa orar por mim se eu mesmo posso orar? Porque entenda, aquela pessoa que você está pedindo oração para ela não é melhor do que você. Ela é uma pecadora como você. E ela, para chegar até Deus, tem que passar por Jesus. E você, para chegar até Deus, não precisa dela, só precisa de Jesus. Compreenderam o que os pregadores não falam? Entenderam? Os pregadores não abrem o jogo porque eles querem prender as pessoas na mão deles. Eles não abrem o jogo. Mas a verdade é essa. Você não depende de mim. Você não depende de ninguém. Você só depende de Jesus Cristo. Nós só dependemos de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que se tem para chegar até Deus. E lembre-se, quando for se apresentar diante de Deus em oração, espírito quebrantado, coração quebrantado, sinceridade,
Abra o jogo. Fala a verdade. É por isso que Deus responde talvez uma pessoa que aos olhos humanos é desprezada pela sociedade. Aos olhos humanos não tem nem conhecimento nenhum, mas quando ela fala com Deus, ela abre o coração. Ela fala a verdade. E Deus responde. E talvez uma outra que tem tanto conhecimento, tem tanta coisa, ela ora, ora, ora e Deus não responde. Não tem resposta de oração. Nunca teve uma resposta. Por que motivo? Coração duro. Arrogância. Coração de pedra. Não vai ser ouvido nunca. Então, abrir o jogo. Falar a verdade. Nós estamos tentando mostrar a palavra de Deus da maneira mais fácil possível, trazendo para o nosso linguajar mais fácil possível. Estamos tentando. Abra os olhos, porque muitos pregadores não abrem o jogo, não falam a verdade. Por que motivo? Para prender as ovelhas. Prender é o que muitos fazem. Esta é a palavra do Senhor Deus.